Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, hoje nós vamos falar a respeito dos bens, artigos 79 a 103 do Código Civil. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês e logo na sequência nós damos início às nossas atividades. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Bom dia, Isabela, tudo jóia? Um minutinho só da paciência de vocês, viu? Muito bem. Hoje nós estamos a iniciar o segundo grande bloco em que se divide o nosso curso de Direito Civil 1, parte geral. Como vocês devem se recordar, na aula de número 5, nós iniciamos a abordagem do primeiro bloco, em que se divide a parte geral do Código Civil, o bloco relacionado às pessoas, artigos 1º a 78 do Código. Houve uma antecipação com relação à parte do domicílio, nós abordamos o domicílio dos artigos 70 e 78 na própria aula de número 5, mas quanto ao mais, nós acabamos seguindo a ordem estabelecida pelo legislador, primeiro estudando as pessoas naturais e depois as pessoas jurídicas. O que existe de comum entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas? Direito público externo, interno, direito privado. Inclusive que afeta alguns entes despersonalizados quanto a algumas posições jurídicas específicas. Todos podem ocupar a posição de sujeito nas relações jurídicas. Esses entes, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, podem ser titulares de posições jurídicas subjetivas ativas ou passivas, direitos subjetivos, deveres jurídicos, pretensões, obrigações, ações em sentido material, situações de acionado, exceções em sentido material e situações de excetuado ou de excepto. Nós vamos estudar essas diversas posições jurídicas na aula de número 19. Então, é preciso que vocês tenham um pouco de paciência, aos pouquinhos eu acabo falando de algumas delas. Já falei a respeito de direito subjetivo logo na aula de número 2. A propósito da pretensão, eu já fiz algumas abordagens incidentais, mas vou voltar ao assunto a propósito da aula de número 14, sobre condição termo em cargo. Mas, realmente, esse panorama completo e com todos os pontos preenchidos como se fosse um grande quebra-cabeças, ele só vai ser inteiramente resolvido, apresentado, na aula de número 19. E o pior é que isso não é mentira, é verdade. Mesmo o panorama que vai ser finalizado na aula de número 20, é um panorama que vai ser revisitado por vocês, comigo, em uma outra oportunidade, caso assim o desejem. Eu acabo abordando com os meus alunos do 5º ano a parte relacionada aos direitos de personalidade, mas com uma espécie de embocadura diferente daquela que acaba caracterizando a análise do primeiro. Então, no primeiro ano, uma aula só sobre direito de personalidade é suficiente, mas aí no 5º ano nós acabamos revisitando os direitos da personalidade e muitos dos conceitos da parte geral do direito privado, mas com preocupações sistemáticas, com uma profundidade talvez um pouco maior. Então, realmente, não é alguma coisa que se ofereça, algumas informações que se ofereçam de sopetão, se ofereçam de uma vez só. Elas realmente acabam se sedimentando paulatinamente num verdadeiro processo. É por isso que vocês precisam participar disso ao longo de todo esse período, pelo menos de um ano. Bom, e encerrada essa parte devotada às pessoas, o livro primeiro da parte geral do Código Civil, artigos 1º a 78, agora nós adentraremos no livro 2º. O livro 2º me parece ser o mais tranquilo de todos, ele é bastante rápido quanto à sua abordagem, ele vai ser abordado tão somente nessa aula de número 11, nessa semana e na semana subsequente. Se fosse uma sangria desatada, poderia até conseguir concentrar tudo, acredito eu, que em uma semana, ficaria um pouquinho apertado, mas seria possível. Mas, de toda forma, além de tudo, se trata de um tema bastante agradável, um tema bastante fácil. Tem as suas armadilhas, é claro, mas isso não quer dizer que seja um tema pouco complexo. Eu já disse a vocês que o antônimo de fácil é difícil, o antônimo de simples é complexo. As informações constantes desta parte atinente aos bens realmente acabam demandando uma série de dicotomias, uma série de pares de conceitos que talvez já tenham sido explorados pelo professor Elcio Madeira em Direito Romano, pelo professor Helmut Steinbach em Direito Romano,
Mas, de toda forma, não se trata de informações aqui, não se trata de informações absolutamente impossíveis de serem compreendidas. É tudo muito tranquilo quando comparado à parte precedente, direito das pessoas, que eu diria que é um pouco mais complexo, e se trata de um assunto muito mais simples do que o tema do segundo semestre. Esse sim realmente vai fazer com que nós tenhamos aí algumas espécies de solavancos, né, de sobressaltos. Realmente o tema do segundo semestre acaba sendo um pouco mais interessante, a meu ver, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais difícil. Bom, a propósito dos bens considerados em si mesmos, artigo 79 a 91, depois nós teremos os bens considerados nas suas relações recíprocas e, finalmente, os bens considerados quanto aos seus respectivos titulares. Para começo de conversa, é importante que nós diferenciemos aqui as noções de coisas e de bens. E como é que nós poderemos diferenciá-las? Em primeiro lugar, porque quando nós falamos em bens, o que salta, o que vem à mente dos meus alunos imediatamente, acabam sendo as coisas corpóreas, aquelas objeto do direito de propriedade, do domínio de que falava o professor de direito romano. Eu, Estevam, sou o proprietário deste telefone celular e, portanto, as prerrogativas de usar, fruir, dispor e reivindicar, inclusive de possuir, pertencem exclusivamente a mim. E no momento em que elas pertencem a mim, são implicitamente denegadas a todas as demais pessoas do mundo. Esse telefone celular acaba tendo um papel fundamental na construção de relações entre mim e vocês. Por quê? Enquanto ele existe, eu sou o proprietário e estou em relação com todas as demais pessoas do mundo. Somente eu posso me servir desse equipamento e todas as outras pessoas devem respeitar o meu direito de propriedade. Alguns chegam até a pensar que nas relações proprietárias se estabeleça um vínculo entre a pessoa e a coisa. Eu discordo disso frontalmente. Realmente, a coisa acaba sendo importantíssima, porque se o celular se espatifar no chão, se ele desaparecer, realmente o vínculo estabelecido entre nós acaba também sendo consumido, acaba sendo extinto. No entanto, a importância desse telefone celular está no fato de que, com base nele e no direito de propriedade que sobre ele recaia, se estabelecem relações entre pessoas. Então, o direito, como eu disse a vocês no começo da aula de número 5, é uma realidade, é um fenômeno intersubjetivo, ele pressupõe relações entre pessoas, não entre pessoas e coisas. Muito embora, no mais das vezes, quando pensemos em bens, estejamos a cogitar exatamente do direito de propriedade. Ocorre que, às vezes, a gente já começa a entrever algumas espécies de linhas, né, nessa relação. Quando eu deixo de pensar exclusivamente naquilo que existe de corpóreo, de apreensível por meio do trato, e começo a pensar, por exemplo, numa patente, numa marca, num direito autoral, mas na sua feição patrimonial, nós estamos aí diante de determinadas ideias que não têm existência física perceptível pelos sentidos. Mas isso não obstante, enquanto eu sou titular de uma patente, de uma marca, terei eu um direito exclusivo sobre aquele objeto e que se opõe contra todos, como se fosse o direito que eu tenho sobre o telefone celular, mas com a diferença de que a patente, a marca, o direito autoral, eles não têm essa existência corpórea, passível de apreensão, passível de contractação, né? Exatamente por isso a diferença entre as coisas e os bens acaba começando a surgir quase que espontaneamente. Mas, além das coisas, também podem corresponder objetos de relações jurídicas aos comportamentos humanos. Eu contratei um senhor, o senhor Caio, para comparecer aqui à minha casa, para pintar as paredes da minha sala de estar. Paguei ele a importância de tantos reais e o que eu desejaria? Que as paredes estivessem pintadas. Eu não quero a tinta, eu não quero paredes, as paredes já existem, as tintas, eu iria na casa de tintas para comprar. Eu quero a tinta incorporada à parede, eu quero a parede pintada. Se eu soubesse fazer isso, puxa vida, nem chamaria o senhor Caio para fazê-lo, mas não é um serviço fácil de se fazer. Então, neste caso, o objeto da relação jurídica estabelecida entre mim e o senhor Caio corresponde a um comportamento dele. E, nesse caso, um comportamento comissivo, algo que ele faz. Mas, professor, poderia ser um comportamento abstensivo? Claro que sim. Suponhamos que eu tenha um sobrado. E eu gosto muito da visão que eu tenho da vizinhança, das cercanias. E aí,
por força da ausência de quaisquer espécie de limitações administrativas, o meu vizinho do lado poderia ter um sobrado maior e impedir a vista que eu tenho da vizinhança. Mas daí eu acabo convencendo, mediante oferecimento de uma contrapartida financeira, de uma remuneração, consigo convencê-lo a erguer até o segundo pavimento, quando muito. Mas desse modo não impedindo a vista que eu tenho da vizinhança. Nesse caso, eu estou pagando uma determinada importância ao meu vizinho, mas para quê? Para que ele faça alguma coisa? Não, para que ele deixe de fazer alguma coisa. Nesse caso, nós estamos diante de um comportamento humano, que é objeto do contrato estabelecido entre mim e meu vizinho, mas por meio do qual não busco que ele faça alguma coisa, mas sim que ele deixe de fazer alguma coisa. Nossa, professor, os comportamentos humanos também podem ser objeto das relações jurídicas? Claro que podem. Além disso, aspectos da personalidade podem ser objeto de relações jurídicas. No momento em que eu percebo que existe um compositor que compõe uma belíssima canção, uma letra, uma melodia, e um intérprete executante resolve dar uma nova cadência, um novo arranjo àquela estrutura, nós estamos diante de uma autêntica criação. Normalmente a gente acha que a criação existe apenas tão somente naquele que é o autor da obra intelectual. Não, às vezes o papel do intérprete executante é fundamental para que determinadas espécies de criações acabem ganhando, produzindo todo o seu potencial. O caso dos artistas de televisão, desses atores, dessas atrizes, que graças ao seu talento conseguem dar a um personagem, a uma personagem às vezes inexpressivo, sem sal, sem açúcar, conseguem dar a eles contornos que acabam efetivamente cativando o público. Ou se quiserem, a gente pode até pensar no cenário musical. Salvo engano, a primeira gravação que foi feita de Chega de Saudade foi da Elisete Cardoso, e então, um sujeito que tocava com ela, chamado João Gilberto, resolveu gravar por si próprio aquela mesma canção, e sem alterar a composição, sem alterar a letra, a melodia, mas a pretexto da sua própria execução, da sua própria interpretação, não apenas ele exercitou o seu gênio criativo, como deu origem a um movimento musical que tornou o Brasil conhecido internacionalmente no cenário musical. Já era conhecido naturalmente em vários cenários, mas no cenário musical o Brasil se tornou uma referência com a eclosão da bossa nova. E, às vezes, nós não estamos a falar apenas em criações do espírito, em direitos de intérprete executante, mas eu estou falando, inclusive, no direito de imagem. Existe uma diferença entre a aula por mim ministrada no ambiente presencial e a aula ministrada mediante o emprego do computador. Ah, sim, claro, professor, você fala diante de uma caixa de plástico. Não é só isso. No momento em que eu estou falando a vocês, estou gravando essa aula, se no momento imediatamente posterior à minha atividade eu acabar falecendo, pois bem, a minha mensagem ficou gravada e ela pode ser transmitida ou retransmitida para outras pessoas. Isso é um benefício. Mas existe uma espécie de consequência jurídica atrelada a essa espécie de gravação. E qual é a consequência jurídica? Para que esse material possa ser utilizado adequadamente, é necessário que o Estevam autorize o emprego da sua imagem. E aqui nós não estamos falando da imagem no sentido de atributo, estamos falando da imagem no sentido retrato. Esse recorte que vocês conseguem ver graças ao emprego da visão, que vocês conseguem ouvir graças ao emprego da audição, a minha voz absolutamente singular. Eu não consigo falar araraquara, saiagagaquaga, né? São os cacoetes, inclusive, específicos de cada pessoa. Tudo isso acaba fazendo parte da minha identidade, me torna uma pessoa inconfundível com todas as outras pessoas com as quais nós convivemos, e corresponde a um aspecto da personalidade, e que precisa efetivamente ser tomado em consideração quando essas aulas acabam sendo utilizadas pelas pessoas. Então, eu posso, por exemplo, celebrar um determinado contrato e licenciar a utilização do meu direito de imagem. Estamos aqui a falar de um aspecto da personalidade, objeto de relações jurídicas. E os próprios direitos subjetivos também podem ser objeto de relações jurídicas. Vejam, no último dia do mês, a gente recebe o nosso salário, nosso ordenado aqui na faculdade. Mas vamos supor que eu tivesse uma despesa premente a pagar e não pudesse guardar tanto tempo assim. Nesse caso, me dirigi ao querido amigo, professor Marcelo Cox, e falei: Marcelo, você não pode, por gentileza,
me ajudar? Eu estou precisando pagar uma dívida importante agora e estou sem dinheiro algum, só recebemos na próxima semana. E o Marcelo fala, claro, Estevão, olha, eu vou te antecipar o valor do seu salário, e aí na semana que vem, em lugar de você receber, vou eu à tesouraria da faculdade e o pagamento será feito a mim. Tudo bem? Eu falo, claro, Marcelo, nossa, você não sabe o favor que está me fazendo. Nesse caso, o professor Marcelo me antecipa o valor do meu salário, muito generosamente, sem cobrar absolutamente nada, mas, em contrapartida, eu transfiro a ele o direito de receber o salário do Estevão durante o mês de maio de 2021. Olha que interessante, nesse caso, eu transferi ao professor Marcelo um direito subjetivo que eu tenho contra a faculdade. Originalmente, nós pensaríamos, né, no Estevão prestando serviço para a Faculdade de São Bernardo do Campo, e a faculdade paga o Estevão por esses serviços. Então, mas como a faculdade se obriga ao pagamento desses serviços prestados pelo Estevão, o Estevão tem um direito a receber o salário, não é isso? Então, esse direito foi cedido pelo professor Estevão ao professor Marcelo, graças a essa gentileza que ele acabou me fazendo. Então, os próprios direitos subjetivos podem ser objeto de relações jurídicas, por exemplo, em negócios de cessão. Então, quando nós pensamos em bens, o que salta aos nossos olhos imediatamente são as coisas dotadas de existência corpórea. E realmente elas existem, são importantíssimas. Mas nós teremos também certos bens que dão ensejo ao surgimento de relações oponíveis contra todos, mas que não têm existência corpórea, são os chamados ativos incorpóreos. Podem ser objeto das relações jurídicas os comportamentos humanos comissivos, ativos ou omissivos, abstensivos, aspectos da personalidade, inclusive direitos subjetivos. De modo que seria bastante natural que um aluno me perguntasse, professor, seria possível você nos dar uma definição de bens? Olha, pouquíssimas são as oportunidades em que ao longo das aulas eu faço menção a fulano ou beltrano enquanto autor. Mas em alguns casos isso é necessário. Ponce Miranda, Marcos Bernardo Zimbello, eu falo também no professor Francisco dos Santos Amaral Neto, Agnella Morim Filho e Francisco Carnelucci. Às vezes, realmente, é necessária a utilização de alguns autores estrangeiros, mas no que diz respeito ao Francisco Carnelucci, a obra que eu vou mencionar é uma obra traduzida para a língua portuguesa. Na verdade, ele produziu durante a segunda metade durante o segundo quartel, a primeira metade do século XX, uma obra chamada Teoria Generale del Delitto. E essa obra foi objeto de sucessivas edições. Mas na primeira edição, e tão somente na primeira edição dessa obra, nós vamos encontrar uma valiosíssima introdução. E nessa introdução, que não foi repetida nas edições posteriores da Teoria Generale, nós temos uma série de conceitos fundamentais que me parecem muito valiosos e foi feita uma tradução dessa edição primeira para a língua portuguesa pela casa editorial Armênio Amado, salvo engano, em Coimbra, no ano de 1950. Então, se vocês tiverem curiosidade, não se trata de uma obra de dificílimo acesso. É de difícil acesso porque é uma obra esgotada. Vamos lá, vamos trabalhar com essas noções do Francisco Carnelucci. Bom, aqui vocês veem um ente a falar com vocês. Este ente, subjetivo, acaba tendo uma série de carências, uma série de necessidades. Eu tenho frio, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho cansaço, eu tenho um pouco de febre. Este objeto que está em minhas mãos é um ente objetivo. E ele é um ente objetivo porque ele tem características. Característica, um copo de acrílico fosco, tem umas letrinhas na parte de baixo, tem um pouquinho de gengibre no fundo do copo, uma colherinha no interior, realmente está com a parte aqui de baixo toda amassada, deve ter caído no chão, e tem água em temperatura ambiente no seu interior. De todas essas características, existe uma que se acopla perfeitamente a uma das minhas necessidades. Como eu disse a vocês, eu tenho sede, e dentro desse copo tem água, ó. Lá que se foi a minha sede. Essa relação de complementaridade entre a característica do objeto, do ente objetivo, e a necessidade, carência ou apetite do ente subjetivo, faz com que este objeto acabe ostentando alguma sorte de utilidade. Aquela característica é galgada ao patamar de utilidade porque tem a aptidão de satisfazer uma carência, uma necessidade, um apetite do ente subjetivo.
Todas as vezes em que o ente objetivo for considerado útil, ele poderá ser considerado filosoficamente como um bem. Mas será necessariamente um bem na acepção econômica? Bom, vocês devem se recordar que economia é a ciência da escassez. Se, além de útil, esse objeto for escasso, nós estaremos, ao que tudo indica, diante de um bem na acepção econômica da expressão. Mas nós não estamos diante de uma faculdade de filosofia ou de ciências econômicas. Nós estamos numa faculdade de direito. Para que o objeto seja considerado um bem na acepção jurídica da expressão, além de útil e escasso, ele precisa ser também passível de apropriação. Eu atribuo a um determinado sujeito e implicitamente nego aquele objeto a todas as demais pessoas. Em linguagem de Rudolf von Jhering, nós poderíamos dizer que direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido. Eu tenho interesse sobre esse determinado copo d'água, porque potencialmente ele aplaca a minha sede. Todos vocês também têm sede. No entanto, o único interesse juridicamente protegido será o meu, e o interesse de vocês sobre essa água será juridicamente preterido ou deixado de lado. Por isso, as noções de coisa e de bem, para mim, não se confundem. Se vocês forem a maior parte dos manuais de direito civil, vocês vão ver que realmente, para muitos autores, coisas e bens não se confundem. No entanto, para a maior parte dos doutrinadores, a relação estabelecida entre as noções de coisa e de bem é inversa daquela que me parece razoável. O que dizem os nossos doutrinadores, em sua maioria? Dizem que a categoria geral corresponde à coisa, sendo que algumas coisas são úteis, escassas, mas não são passíveis de apropriação. E às vezes nem são úteis e nem são escassas. E há coisas que são úteis, escassas e passíveis de apropriação. Apenas e tão somente essas serão consideradas bens. Professor, você não concorda com isso? Não. Porque, na verdade, aquilo que esses doutrinadores costumam chamar de coisas, eu chamo de objetos, entes objetivos. Então, realmente, vamos exercitar nossa imaginação. Eu tenho entes objetivos e entes subjetivos. Entes subjetivos têm necessidades, carências e apetites. Entes objetivos têm características. Quando esses entes objetivos estabelecem uma relação de complementaridade entre as suas características e os apetites, necessidades ou carências do ente subjetivo, nós estamos diante de uma utilidade despertadora de um dado interesse. Se o ente objetivo for útil, for escasso e também for passível de apropriação, aí nós estamos diante de um bem. Caso contrário, estamos diante de entes objetivos ordinários e que são irrelevantes para o direito. E as coisas? Bom, alguns bens úteis, escassos e passíveis de apropriação têm existência física, perceptível pelos sentidos e passíveis de contractação, graças ao emprego do tato. É o caso desse copo d'água. Esses entes objetivos, esses bens serão chamados de coisas. Mas aqueles que não têm existência perceptível pelo emprego do tato, não são passíveis de contractação, de serem arrastados de um lugar para o outro, esses serão chamados de bens incorpóreos. Eu vou falar a respeito de bens incorpóreos nos nossos próximos slides. Então, quando falamos em estabelecimento empresarial, quando falamos em propriedade material, quando falamos no crédito, quando falamos em direitos subjetivos de família, em todas essas circunstâncias, nós estamos diante de entidades que não existem fisicamente e, portanto, a meu ver, não podem ser chamadas de coisas, mas acabam correspondendo a bens. As coisas corresponderiam a uma espécie do gênero bens, sendo que algumas delas têm existência corpórea, acabam sendo chamadas de coisas, e outros desses bens não têm existência corpórea, acabam compreendendo, por exemplo, aquilo que se chama usualmente de propriedade intelectual, mas que poderia ser considerado como um conjunto de bens, mas não como coisas passíveis de contractação. Bom, de toda forma, se eu perguntar a vocês em prova, não vou perguntar isso, não faz o meu gênero ficar
questionando se vocês gostam das minhas formas de pensar ou das formas de pensar dos outros professores. Mas caso eu pergunte isso em prova, fiquem inteiramente à vontade para responder aquilo que lhes parecer mais adequado. No entanto, eu, no exercício da minha liberdade de cátedra, acabo explicando como as coisas me parecem mais razoáveis e se vocês não se convencerem disso, desde que fundamentem as suas respectivas respostas, acho que democraticamente podem adotar as posições dos professores, no sentido de que o gênero corresponderia à coisa e bem seria uma espécie. Mas me parece que as coisas efetivamente não funcionam assim. 3 categorias merecem uma espécie de menção peculiar. As chamadas res communis omnium, as res extra commercium, res sanctae, res sacrae, as coisas santas, as coisas sacras, são objetos que não são passíveis de apropriação. E, de outro lado, 2 categorias que acabam sendo muito confundidas entre si. As chamadas coisas abandonadas, res derelicte, e as coisas sem donos, res nullius. Como é que nós diferenciamos as duas? Porque elas têm um ponto em comum. Tanto a coisa sem dono, como a coisa abandonada, elas não têm proprietário naquele momento. Mas a res derelicta, porque ela já foi abandonada, ela já teve dono num dado momento. Então, o Estevão, por exemplo, está bravo e porcalhão, está andando pela rua, de repente terminou de tomar o seu copo d'água, não tem mais água no interior, ele joga o copo fora. Deveria jogar no lixo, né? Mas não joga, um porcalhão. Aí alguma pessoa olha e fala, mas gostei desse copo, basta passar uma aguinha e eu posso utilizá-lo para mim? E a pessoa o aprende. Precisa sair correndo? Não, imagina, o Estevão havia abandonado aquele objeto. O objeto estava sem proprietário e, portanto, era passível de ocupação, de apropriação, assenhoreamento, gerador da aquisição do direito de propriedade. No entanto, fiquem atentos ao fato de que, embora naquele momento o copo não tivesse proprietário, em momento anterior ele tinha tido proprietário, sim. Então, nós falamos de coisas abandonadas. Já a res nullius, ela é uma coisa sem dono, mas porque nunca teve dono. Nas últimas férias, eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem e não estava planejado durante essa viagem realizar qualquer pescaria. Mas aí surgiu um passeio que tinha sido oferecido lá pelo estabelecimento, e aí eles falaram, vocês não querem pescar? Eu nunca me encantei por pescar. Não sei se é porque eu não gosto da atividade da pescaria ou porque sou muito frustrado com relação a isso. Mas a minha esposa se animou, ela falou, nunca pesquei na vida. Eu falei, tá, então vamos. Lá fomos, lá no barquinho, de repente lançamos lá a isca com o anzol. O que aconteceu com o meu anzol? Ficou preso, né? Eu falei, pela primeira vez na vida, eu nunca tinha pescado nada, aos 42 anos vou pescar um peixe, nada. Ficou realmente lá, cravado como é que se diz? Num coral, provavelmente. Quase afoguei todo mundo, quase que o barco acabou afundando. Mas e a minha esposa? Desgraçada, a primeira vez que ela foi pescar na vida, fisgou um peixão, assim, grande, né, desse tá bom, para mim qualquer peixe já seria grande, nunca pesquei nada, tem até a foto dela com o peixe, estava toda animada, ela falou, mas é fácil, eu falei, fácil, desgraçado, fiquei com uma dor de cotovelo, e no momento em que aquele peixe saltou da água, né, ela puxou, eu pensava, res nullius, né? Por que res nullius? Porque o peixe foi por ela apreendido, mas ele nunca tinha tido qualquer espécie de senhor, qualquer espécie de proprietário. Agora, o que ela fez logo depois? Eu falei, agora sim, vamos assar esse peixe, né? Nada, jogou o peixinho na água. Olha só, mas que coisa, não? Aí o que ela fez? Praticou abandono. Então, se alguém encontrar aquele peixe nadando lá pelo oceano daqui a pouco, que fique sabendo que não se trata de res nullius, se trata de res derelicta. Bom, brincando-se, é verdade, a grande dificuldade está em provar realmente que aquele peixe tinha sido capturado por alguém antes. Mas é verdade mesmo, aquele peixe foi abandonado. Já não se tratava mais de coisa em estado virginal, no sentido de que não tinha tido proprietário anterior. Então, tomem cuidado. Existe um ponto em comum entre a res nullius e a res derelicta. Nos dois casos, nós estamos diante de um objeto sem dono. Na res nullius, porque nunca o teve, no caso da res derelicta, porque já o teve, mas foi abandonado. Bom, vamos falar a respeito de bens corpóreos e incorpóreos. Os bens corpóreos, está dito aqui no primeiro finzinho, são aqueles dotados de existência física, perceptível pelo emprego dos sentidos e, mais especificamente, pelo emprego do tato. Então, eles têm uma existência própria e são passíveis de contractação, de serem arrastados de um lugar para o outro.
Já os bens incorpóreos são aqueles que têm uma existência puramente intelectual, uma existência puramente jurídica, ou de todo modo não são passíveis de arrasto, de deslocamento graças ao emprego do tato. Aqui eu menciono as energias. Se as energias forem acumuladas, aí sim, estamos diante de bens corpóreos. Mas se elas não são acumuladas, eu estou fazendo uma manutenção aqui na rede elétrica da minha casa e leva um choque, a energia percorre meu corpo, claro, naquele caso, nós estamos diante de um bem incorpóreo. As criações mentais prestigiadas pela ordem jurídica, como o crédito, como a propriedade intelectual, as marcas, as patentes, inclusive os nomes de domínio nos dias atuais, os direitos patrimoniais de autor, também estabelecimento comercial, todas essas espécies de entidades que existem exclusivamente para o direito, não têm uma existência fática, fenomênica, correspondem aos chamados bens incorpóreos. Claro que existem certas entidades criadas pelo direito, mas que não são consideradas bens, exatamente porque são recebidas pelo direito como se fossem pessoas, né? São chamadas pessoas jurídicas que falávamos nas aulas de número 8, 9 e 10. Quando a gente fala, né, em propriedade intelectual, nós acabamos tendo a preconceituosa impressão de que estamos diante de uma realidade inteiramente nova. E isso não corresponde à verdade, não. Na verdade, os próprios romanos já falavam, não na propriedade intelectual, mas na diferenciação entre as coisas corpóreas e as coisas incorpóreas. Mais especificamente, quando tratavam dos chamados direitos reais sobre coisas alheias. Então, não sei se o professor Elcio, o professor Helmut já trabalharam com vocês o domínio, direito de propriedade, aplicado às coisas corpóreas, e os direitos reais sobre coisas alheias, como uso, usufruto, habitação, penhor, hipoteca, anticrese, são todas derivações do direito de propriedade, são customizações, modificações permitidas pelo ordenamento jurídico, para atendimento de finalidades, às vezes de gozo, né, da exploração de algo que pertence a outrem, às vezes de garantia para proporcionar certo conforto a um credor, no sentido de que receberá aquilo que lhe é devido e que acaba sendo objeto de uma promessa de pagamento a prazo, mas sempre fundado nessa existência autônoma em relação à realidade concreta, à realidade fenomênica, passível então de ser atingida pelo emprego do tato. De todo modo, essa dicotomia, muito embora antiga, está longe de ser uma dicotomia pacificada. Há alguns institutos, e é por isso que ela é bastante importante, há alguns institutos, alguns conceitos jurídicos que só se aplicam aos bens corpóreos, como é o caso, por exemplo, do domínio, da compra e venda, da doação. Puxa, professor, se eu quiser alienar esse telefone celular, mediante o recebimento de uma contrapartida chamada preço, como é que se chama essa operação? Compra e venda. Se eu quiser se eu quiser alienar esse telefone celular sem receber nenhuma espécie de contrapartida, como é que nós chamamos isso? Doação. Como é que se chama o direito de propriedade sobre as coisas corpóreas? Domínio. Mas quando eu falo, por exemplo, na alienação onerosa de um determinado bem incorpóreo, como uma marca, uma patente, um direito patrimonial de autor, aí nós não falamos em compra e venda, nós falamos em cessão onerosa. Quando eu alieno uma marca, uma patente, um nome de domínio, um direito patrimonial de autor, sem o recebimento de qualquer contrapartida, nós não falamos em doação, porque é um bem incorpóreo, nós falamos em cessão gratuita. Então a gente começa a perceber que existem certas operações que funcionam para a propriedade intelectual, para os bens incorpóreos, muito parecidamente com a disciplina típica da propriedade corpórea, dos bens corpóreos, mas a nomenclatura acaba sendo diferente. Então, nós falamos em locação dos bens corpóreos e em licenciamento dos bens incorpóreos, claro, quando houver o pagamento de uma remuneração. Nós falamos em aluguel, ou aluguer, com relação ao pagamento do preço dessa locação, quanto aos bens corpóreos, e quanto aos bens incorpóreos, nós falaremos em royalty. Então, existem certas operações que acabam sendo adstritas aos bens incorpóreos. E há alguns conceitos, algumas estruturas que são objeto de acesa polêmica doutrinária. Por exemplo, um querido amigo que eu tenho aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é o professor Marcelo Benacchio. Nós entramos no mesmo concurso. Ele passou avante, passou à frente. Eu acabei entrando na rabeira.
E o professor Benac, quando nós não nos conhecíamos, nós prestamos o concurso, nós não nos conhecíamos. Quando nós nos conhecemos, ficou aquela conversa, sabe, de elevador, aquela conversa morna. Ah, vai chover hoje, não vai chover hoje. Na época os presidentes eram outros, a gente falava aí o Lula e a Dilma, e tanto tempo faz, né? E o Benáquio fez uma pergunta jurídica para mim, falou, o que você acha da responsabilidade civil punitiva? É como se fosse uma das perguntas do Pequeno Príncipe, para saber se o sujeito vai responder que tem um elefante que foi engolido por uma cobra ou se é um chapéu. Então aí, o Benáquio sempre foi uma pessoa muito progressista, muito vanguardista com relação a isso, e ele defende o emprego excepcional, mas o emprego da responsabilidade civil com caráter punitivo de maneira bastante entusiasmada. Eu sempre fui muito conservador quanto ao emprego da responsabilidade civil, sempre pensando que ela tem uma finalidade exclusivamente indenizatória, mas não de castigar ninguém. De uns tempos para cá tenho revisto essa minha posição e por razões que eu explicarei apenas tão somente na aula de número 18, quando estiver diferenciando responsabilidade civil de responsabilidade penal. Aguardem até lá. Quando tiver um último bimestre, eu explico a vocês o porquê que eu ando revisitando e por causa de quem que eu estou revisitando essa minha posição. Bom, mas então, eu e o professor Benac, a gente pensa de maneira diferente a responsabilidade civil. E por isso vocês não se falam, se estapeiam toda vez que se encontram? Ao contrário, eu e o professor Benac, a gente se dá muito bem. Ele palmeirense, eu corintiano, cada um torcendo por um time, mas respeitando a torcida ali. Só faltava eu perder um amigo por causa de um time de futebol. Só faltava também eu me desentender com um querido amigo, graças a uma divergência quanto à compreensão do alcance de determinado instituto. E em matéria de propriedade, em matéria de posse, nós vamos verificar que a doutrina realmente é dividida ainda nos dias de hoje. Há quem defenda que propriedade só se aplica para os bens corpóreos, ao passo que eu não concordo com isso, na medida em que se fala em propriedade material, né, em propriedade intelectual, para representar esta que recai sobre bens incorpóreos, e mesmo a disciplina da posse. A maior parte do direito brasileiro, quando eu falo a maior parte do direito, estou falando dos tribunais e também dos doutrinadores, defende que a posse só se aplica a bens corpóreos, mas não a bens incorpóreos. Eu tenho uma posição diferente e contrária, inclusive eu tenho de uma súmula importantíssima do STJ, a súmula 228, se a posição foi simulada, é sinal de que é uma posição assente, né, no STJ. Mas ainda assim eu não me intimido e acho que os bens incorpóreos são suscetíveis de posse. Bom, mas de toda forma, faz muito tempo que eu queria me dedicar a escrever a respeito desse assunto. Eu achei esse escrito aí que eu tinha produzido, tem umas 20 e poucas páginas, ele data de 2006, salvo engano. E desde então esse escrito está engavetado há mais de 15 anos. Quem sabe nos próximos tempos eu acabe desengavetando e explique as razões pelas quais, a meu ver, se pode falar em posse de bens incorpóreos. Por exemplo, a posse de direitos autorais, de marcas, patentes e hoje, modernamente, inclusive, dos chamados nomes de domínio. Bom, então perceba, uma dicotomia muito antiga, mas que está longe de ser considerada como assentada, resolvida definitivamente. Resta falar ainda um pouco a respeito da noção de patrimônio. O que é que se entende por patrimônio, professor? Bom, então existem três noções, três teorias fundamentais sobre patrimônio. Uma teoria clássica, também chamada de teoria subjetiva, que é aquela que conta com a minha adesão, segundo a qual o patrimônio é o complexo de posições jurídicas ativas e passivas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Para explicar o que se entende por patrimônio, eu preciso diferenciá-lo da noção de esfera jurídica. Quando uma pessoa acaba nascendo e a ela se atribui a personalidade, como reflexo do atributo da personalidade, existe a entrega a esta pessoa de uma esfera jurídica. A esfera jurídica corresponderia a uma espécie de saco. E todas as posições jurídicas ativas e passivas que ela vai angariando durante sua existência acabam sendo depositadas nesse saco. Então, agora eu sou proprietário de um imóvel, põe a propriedade do imóvel lá. Mas tem que pagar IPTU do imóvel, então põe a posição jurídica subjetiva passiva. Me tornei credor do fulano de tal por força de um contrato celebrado, coloco o crédito. Mas preciso transferir a propriedade daquilo que eu vendi, coloco o débito também. E não apenas aquilo que pode ser estimado em termos financeiros.
mas também certos direitos subjetivos insuscetíveis de mensuração econômica, como, por exemplo, o direito que eu tenho à fidelidade da minha esposa, e ela tem um direito correspondente, que será o dever de minha parte, os direitos de família puros, os direitos de personalidade, eu tenho direito a que se respeite a minha intimidade, a minha vida privada, a minha honorabilidade, e as pessoas devem respeitar, e eu devo respeitar a intimidade e a vida privada alheias. Todos esses direitos e deveres vão sendo inseridos lá na minha esfera jurídica. Também o direito que eu tenho de participar de uma eleição, na qualidade de virtual eleito ou de eleitor, necessariamente, quando o voto é obrigatório. As relações afetivas que eu tenho, as amizades que eu tenho, eventualmente elas podem ser juridicizadas, podem ser qualificadas como merecedoras da atenção do direito. Só que, dentro desse saco chamado de esfera jurídica, haverá uma espécie de subconjunto. Vocês se lembram das teorias dos conjuntos? Nós temos um conjunto grande e temos o subconjunto no interior. Então, uma categoria composta por todas as posições jurídicas ativas e passivas dotadas de valor econômico, por exemplo, se eu sou proprietário ou não, se eu tenho que pagar IPTU ou não, se eu tenho que pagar condomínio ou não, se eu tenho que pagar IPVA ou não, se eu sou proprietário do veículo automotor, se eu tenho créditos a receber dos clientes que me contrataram, tudo o que pode ser mensurado economicamente está dentro desse subconjunto, um conjunto menor, inserido dentro da esfera jurídica, chamado de patrimônio. Mas tudo aquilo que não pode ser mensurado economicamente, aqui eu menciono os direitos de família puros, os direitos subjetivos contra o Estado, por exemplo, o direito de participar numa eleição, os direitos de personalidade, as relações afetivas, tudo que não pode ser mensurado economicamente estaria fora do patrimônio, do subconjunto, mas dentro do conjunto maior, da esfera jurídica. Estaria naquela rosquinha, né, no setor circular, na teoria dos conjuntos. Muito que bem. Ocorre que, para mim, então, patrimônio, segundo a teoria clássica ou subjetiva, corresponderia ao complexo não apenas de posições ativas, mas inclusive de posições passivas dotadas de valor econômico. Para a teoria maximalista, patrimônio e esfera jurídica são expressões sinônimas, de modo que não haveria um subconjunto, haveria tão somente um conjunto chamado de esfera jurídica ou patrimônio. E tudo estaria misturado, aquilo que pode ser mensurado comodamente em termos econômicos e aquilo que não pode ser mensurado economicamente de maneira confortável. Para a teoria realista ou moderna, essa sim me parece bastante reprovável, eu só tomo em consideração, para estimar o patrimônio de alguém, as posições jurídicas subjetivas ativas dotadas de valor econômico. Então, os imóveis, os móveis, os créditos, e isso realmente pode dar uma ilusão de patrimonialidade. Outro dia eu assistia um programa de televisão, no domingo, que falava sobre uma franquia. Olha, a franquia tem um faturamento de 100. Pouco me importa qual é o faturamento da franquia. Eu quero saber, ela fatura 100? E quanto que ela tem de despesas? 90. Então, o lucro líquido é de 10. Tem uma outra franquia que fatura 50, mas as despesas acabam sendo de 30. O lucro líquido dessa franquia que fatura menos é o dobro do lucro líquido da primeira. Então, eu me interesso mais por aquela que fatura 50 e não pela que fatura 100. E o meu comportamento não é de um imbecil, é de alguém que considera não apenas os ativos, mas também os passivos, não apenas as receitas, mas também as despesas. Por isso que considerar tão somente os ativos, tão somente as posições jurídicas subjetivas ativas, me parece uma visão parcial, precipitada de patrimônio, e que realmente é insatisfatória. De toda forma, por que a noção de patrimônio acaba não sendo muito importante? Porque verão que, de acordo com o artigo 391 do Código Civil, vão estudar esse artigo com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, no segundo ano em Direito às Obrigações, o patrimônio do devedor corresponde à garantia ordinária dos seus credores. Traduzindo isso em outras línguas. Durante o direito romano, até o advento da Lex Poetelia Papiria, uma lei que talvez já tenha sido mencionada pelo professor Elcio, pelo professor Helmut, Lex Poetelia se escreve, mas é Sile Petelia Papiria, se pratica elisão. Até o advento da Lex Poetelia Papiria, a responsabilidade do devedor era corporal pelas suas dívidas. Então, se houvesse 3 credores e um devedor só inadimplente, eles poderiam dividir o corpo do devedor em tantas partes quantas fossem os créditos. Professor, mas isso não seria muito útil. Bom, mas daria vazão pelo menos ao sentimento de vingança deles, né? Fato é que com a aprovação da Lex Poetelia Papiria, a responsabilidade do devedor passou a ser eminentemente
patrimonial. Ele não respondia mais com o seu próprio corpo, mas única e exclusivamente com os bens que integrassem o seu ativo, né? E com o passar do tempo, se percebeu que essa espécie de legado romano acabou sendo introduzido por todas as legislações modernas, embora haja algumas exceções. No direito brasileiro, salvo engano, no artigo 5º, inciso 68º, se prevê a responsabilidade pessoal apenas em 2 casos, do depositário infiel e do devedor de alimentos. De acordo com a interpretação dada pelo STF a esse dispositivo constitucional, só seria de se admitir a prisão civil do devedor de alimentos. Sobre a prisão do depositário infiel, essa esdrúxula, a meu ver, súmula vinculante número 25 do STF, eu terei a oportunidade de me pronunciar na aula de número 18. É preciso que tenha um pouquinho de paciência. Mas, realmente, se o sujeito promove inadimplemento voluntário e inexcusável, se ele tem como pagar os alimentos e não paga porque não quer, por canalice, aí realmente ele pode ser levado à cadeia e pode ser preso por sonegar os alimentos indispensáveis ao alimentando. Mas não é uma prisão punitiva, é uma prisão meramente coercitiva, para estimulá-lo a efetuar o pagamento desses alimentos. De modo que, tirando-se essa hipótese de responsabilidade do devedor de alimentos, que acaba sendo uma responsabilidade corporal, não se falará em prisão civil por dívidas. Somente terão a seu alcance, os credores somente terão a seu alcance o patrimônio do devedor. E quando se fala em patrimônio, tão somente aqueles direitos dotados de repercussão econômica imediata. Então, o Estevão não nos pagou, posso penhorar os direitos de família puros? Você não pagou? Então agora eu vou me casar com a sua mulher. Não, não pode. Posso penhorar o direito da personalidade do Estevão? Também não pode. Posso me candidatar no lugar do Estevão ou votar no lugar do Estevão na eleição? Também não pode. As relações afetivas, eu sempre quis ser amigo do fulano de tal, que é amigo do Estevão, agora serei amigo dele. Não posso também. Todas essas posições jurídicas subjetivas ativas que não podem ser mensuradas economicamente estariam afora do alcance dos credores do devedor Estevão. Inclusive, algumas posições jurídicas subjetivas ativas, dotadas de valor econômico, estarão blindadas ou imunizadas. É o caso que vocês vão estudar nas disciplinas Direito Civil 4, Direito Civil 2 e também Direito Processual Civil, por exemplo, do bem de família, Lei 8.009 de 90, artigos 1711 e 1722. Então, a casa utilizada pelo indivíduo, graças à proteção constitucionalmente deferida à moradia, ela não pode, via de regra, ser penhorada. Não pode, via de regra, vir a ser penhorada pelos credores do devedor, muito embora represente um elemento sensível do seu patrimônio. Caso contrário, o seu direito à moradia acabaria sendo prejudicado. Na disciplina de Direito Civil 2, vocês vão ver que, de acordo com o artigo 548 do Código Civil, por mais generoso que o Estevão seja, quero dispor de todos os meus bens para as pessoas necessitadas, ficando sem nada para mim. Esse ato que vai ser aplaudido pelos moralistas, né, vai ser aplaudido pelos filósofos, no que diz respeito aos advogados, aos juristas, ele vai ser repreendido, vai ser fulminado de invalidade. Mas por quê? Porque no momento em que Estevão pratica esse ato de extrema generosidade, dispõe de todos os seus bens em favor das pessoas necessitadas, ele próprio não terá meios necessários para a satisfação das suas necessidades imediatas. Isso quer dizer que, neste caso, ele acabará sendo um encargo, um peso para toda a sociedade. Então, eu posso dispor de quase todos os meus bens, reservando o indispensável para a minha própria mantença, para a minha própria subsistência. E também a impermeabilidade que recai sobre certos bens, resguardada pelos artigos 833 e 834 do novo Código de Processo Civil. Assim como as ferramentas utilizadas pelo artífice, né, para a elaboração dos seus trabalhos, manuais, os meus livros acabam sendo as minhas ferramentas de trabalho, de modo que, se for necessário efetuar a penhora de certos bens para satisfação das dívidas que eu tenho, esses instrumentos de trabalho, em linha de princípio, não poderão ser penhorados pelo oficial de justiça. Nós veremos, a propósito da classificação, que os bens podem ser classificados em si mesmos. Eles podem ser considerados bens móveis ou imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, indivisíveis, singulares ou coletivos. Eles podem ser considerados nas suas ações recíprocas, podem ser considerados bens principais, bens acessórios, pertenças, frutos, produtos, benfeitorias, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias.
E eles podem ser considerados na relação que eles têm com os seus titulares. Podem ser bens particulares ou bens públicos. E no caso, bens públicos, de uso comum do povo, de uso especial e bens dominicais. A partir do nosso próximo encontro, ainda durante essa semana, eu vou me dedicar à análise dos bens considerados em si mesmos. Então, eu vou falar sobre essas categorias apresentadas no segundo alvéolo desse slide último. Na próxima semana, aí nós falaremos a respeito da classificação dos bens nas suas relações recíprocas e também dos bens considerados à vista dos seus respectivos titulares, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se existe alguma pergunta. Bom, tem algumas coisas aqui mencionadas. Sim, é só bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, se sirvam aqui do microfone ou então do chat para esclarecerem as dúvidas. Caso contrário, se tiverem alguma dúvida, encaminhem os e-mails para estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, E no final, .pousada, que é o sobrenome, @direitosbc.br. Combinado? Nos vemos, então, na próxima aula dessa semana, quando teremos a oportunidade de falar a respeito dos bens considerados em si mesmos. Opa, a Amanda levantou a mão. Acho que foi a Amanda. Diga lá, Amanda. Isso. Bom dia, professor. O senhor poderia repetir sobre as sessões novamente? Sim, sem dúvida alguma. Isso, importante isso. Eu vou reabordar isso quando estivermos na aula de número 12, mas não é importante. Existem algumas palavras, alguns termos jurídicos que só se aplicam a bens corpóreos e outros que só se aplicam a bens incorpóreos. Então, domínio é o direito de propriedade que recai sobre bens corpóreos. Compra e venda, locação, doação, são contratos que recaem sobre bens corpóreos. Quando eu vendo para Caio esse determinado livro, eu alieno para Caio esse livro, esse copo, contra o pagamento de uma determinada importância, nós falamos em compra e venda. Se, em lugar de transferir ao Caio a propriedade sobre o copo, eu estou querendo transferir ao Caio um privilégio, um direito de propriedade intelectual, como, por exemplo, uma patente, mediante o pagamento de uma importância fixa, nós falaremos sim em preço, mas nós não falaremos em compra e venda, nós falaremos em cessão onerosa. E é onerosa porque existe o pagamento de algum preço. Se eu quiser dar para o Caio este copo sem exigir nada em troca, aí nós falaremos em doação, porque se trata de bem corpóreo. Se eu quero transferir gratuitamente a minha patente para o Caio, sem exigir qualquer espécie de contrapartida, eu falarei também em cessão, mas nesse caso, em cessão gratuita. Então, nós poderíamos dizer que a compra e venda está para a doação, assim como a cessão onerosa está para a cessão gratuita. Desse lado esquerdo, bom, direito para vocês, os bens corpóreos, do lado esquerdo de vocês, meu lado direito, os bens incorpóreos. Assim como a locação existe para os bens corpóreos, assim como o licenciamento existe para os bens incorpóreos. Assim como no âmbito dos bens corpóreos a gente fala em abandono, né, ou derrelicção, e no âmbito dos bens incorpóreos a gente fala em renúncia, nós falamos em abdicação. Então, são expressões típicas de determinada categoria de bens. Ficou um pouquinho mais claro agora, Amanda? Sim, professor, obrigada. Imagina que isso. A Sabrina, professor, o patrimônio se aplica às pessoas físicas e jurídicas? Sim, às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. E, aliás, haverá algumas hipóteses de patrimônios que acabam sendo considerados autônomos. Então, assim, Sabrina, eu, Estevam, posso ter 2 patrimônios vinculados a mim. Um patrimônio na qualidade de cidadão comum, né, de pessoa natural, e um patrimônio vinculado a mim na qualidade de pessoa jurídica, da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, as pessoas jurídicas têm patrimônio, as pessoas físicas também têm patrimônio, inclusive, certos entes despersonalizados acabarão tendo certas relações ou certas posições jurídicas que integrariam como se fosse um patrimônio em constituição, mas que ele não acabou sendo desenvolvido completamente, tá bom? Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, não tem que agradecer, Sabrina. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, fiquem inteiramente à vontade, encaminhem por aqui ou encaminhem pelo e-mail e eu terei todo o prazer do mundo em poder auxiliá-los. Nos vemos, então, agora na próxima sexta-feira, salvo engano, para falar dos bens considerados em si mesmos. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada.